Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Abramos nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 1, os versos de 1 ao verso 5, dando continuação ao estudo da palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 1, de 1 a 5. A palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a meditação dos nossos corações mais uma vez em Tua Santa Palavra, que o Teu Santo Espírito encontre espaço em nossas vidas e em nosso meio para agir de uma maneira sobrenatural. E que a Tua Palavra, Deus, encontre guarida em nossos corações, gere santificação e salvação. É o que pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Estamos estudando já por um bom tempo a palavra de Deus e esta epístola tão importante de Paulo aos Gálatas, focando especificamente no verso 1, neste momento de preparação para entendermos o que há de vir no argumento do apóstolo. Capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. E nós estamos propondo uma série de mensagens e de meditações com base neste verso, a fim de explorarmos o máximo possível a doutrina da ressurreição, porque é ela que estabelece o que vai ser argumentado nos próximos versículos e capítulos no decorrer do argumento do apóstolo. Eu disse anteriormente, com base no capítulo 1 e o verso 1 de Gálatas, acerca da convicção apostólica e a continuação que esta convicção gera. Apóstolo não da parte dos homens, nem por meio de homem algum. Há no coração do apóstolo a certeza de uma convicção decorrente desta realidade que é a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vimos também que Paulo fala com convicção da sua capacitação para o apostolado em função da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Nessas palavras, nós encontramos a convicção apostólica de que é Deus que o capacita para esta grande obra de pregação do Evangelho. Também nós vimos e vamos ver hoje a questão da comprovação que esta realidade da ressurreição gera no coração humano. Nós veremos esta noite a comprovação que o fato histórico da ressurreição produz na vida do apóstolo Paulo no sentido experimental, não apenas uma comprovação histórica, mas uma comprovação experimental, existencial. Deus permitindo, no futuro nós veremos como a ressurreição e a convicção de Paulo de que este era um fato histórico e real todos os dias em sua vida. Nós veremos a ressurreição em relação à confiança, em relação à coragem, em relação à conscientização e, por fim, a ressurreição e a conquista na vida do cristão. Enfim, esta é uma doutrina de fundamental importância para Paulo, e se for importante para Paulo, ela será para cada um de nós. E nós entendemos então, com base em Gálatas capítulo 1, verso 1, que a ressurreição, ela traz esta comprovação para o serviço. Eu tenho, não somente do ponto de vista histórico,
esta comprovação de que Cristo ressuscitou, mas ela é uma comprovação diária para o meu serviço cristão. E você, crente, e você em Cristo, nesta noite, a despeito da sua função no corpo de Cristo, a despeito do exercício que Deus te chamou para fazer no corpo de Cristo, o fato é que nós precisamos desta comprovação na alma de que Cristo está vivo, como nós acabamos de cantar, vivo está, Ele ressuscitou, e é isto que dá comprovação, legitimidade ao serviço que estamos realizando para o próprio Deus. No último encontro eu fiz menção sobre Romanos capítulo 6 e o verso 4. E a palavra de Deus diz ali que a glória do Senhor fez com que Jesus voltasse de dentre os mortos. E naquela ocasião eu fiz a pergunta acerca de que glória, de que poder o apóstolo está falando. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6 e o verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Existe aqui uma força, a força que trouxe Jesus de dentre os mortos. E aqui o texto a descreve como sendo a glória do Pai, que trouxe Jesus de dentre os mortos. E este poder, esta glória, este poder, ele não é apenas algo natural, no sentido de ser um poder tão maravilhoso que faz com que coisas sejam criadas, que milagres sejam operados. Este é um poder natural, mas ele é também um poder moral. Com isso, eu quero dizer que foi necessária muita energia, muito poder mesmo, para trazer o Criador de todas as coisas de volta de dentre os mortos. Por isso que Paulo diz, pela glória do Pai, o Filho ressuscitou. Lembre-se que este Filho é, de acordo com João capítulo 1, versos 1 a 3, o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz que nada que existe veio à existência a não ser pelo poder do Filho. Este é o Filho através de quem todas as coisas foram criadas. Este Filho agora encarnado está morto e o Pai vai ressuscitá-lo de dentre os mortos. E é necessário muito poder para trazer Cristo de dentre os mortos. Mas este não é um poder apenas natural, físico. Como eu disse no último encontro, esse Deus que cria uma estrela que em cada explosão em sua superfície, de acordo com os cientistas, ela libera em cada explosão o equivalente a milhares de bombas atômicas. Esse Deus agiu para trazer Cristo de dentre os mortos. Mas o poder em ação não é apenas esse poder físico, químico, natural. Ele é também um poder moral. Quando Deus se revela a Abraão, ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, capaz de fazer tudo de acordo com aquilo que eu creio seja necessário. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui está a descrição natural de Deus, aquilo que Ele é. Todavia, existe um complemento a esta revelação. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser completo. Este é o convite para o servo Abraão. É o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que sustém todas as coisas pelo poder das suas mãos eternas. É o mesmo Deus que está convidando Abraão para andar em sua presença, dele desfrutar de poder e ser perfeito. Assim sendo, este é um poder
tão natural quanto moral. William MacDonald diz, comentando acerca da ressurreição de Cristo, que o fato ou a possibilidade de Deus não ressuscitar Jesus Cristo de dentre os mortos seria um ato imoral da parte do Pai. Era necessário que o poder natural, capaz de trazê-lo de dentre os mortos, fosse também um poder desejoso de fazê-lo, porque, caso contrário, segundo William MacDonald, isso seria um ato de desonestidade, de falta de imoralidade no caráter do Pai. A ressurreição é a manifestação do poder natural e do poder moral do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque Jesus morreu a morte em nosso lugar. Ele morreu como o justo no lugar dos injustos. Era necessário, então, que o poder sobrenatural desse Deus Todo-Poderoso agisse também de uma maneira sobrenatural no que diz respeito à moralidade. Seria um ato imoral não trazer Jesus Cristo de dentre os mortos. Mas observe só a linguagem do apóstolo. Ele diz: esse poder, esta glória, esta majestade que trouxe Jesus de dentre os mortos é a mesma que nos capacitará para um novo andar neste mundo, um novo caminhar com Cristo. Eu e você, nós precisamos do poder do Cristo ressurreto para vivermos a glória do Evangelho. Também, há algum tempo atrás, eu disse que para mim, uma das coisas mais angustiantes é a pergunta: quão morto eu estou para mim mesmo nesse processo de seguir Cristo e Cristo ressurreto? Quão morto para mim mesmo eu estou? Esta é uma pergunta extremamente importante para nós, e eu disse que ela pode gerar uma tremenda agonia à medida que nós nos deparamos com as nossas faltas, com as nossas falhas, e percebemos hoje que ainda precisamos morrer muito mais para nós mesmos. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E aí vem o dilema: como que eu posso morrer? E a glória se encontra também na palavra de Deus quanto resposta. Senhoras e senhores, nós somos tão falhos e faltos que até mesmo para morrer nós precisamos da ajuda divina. Mesmo querendo, eu não consigo. Mesmo desejoso morrer para mim mesmo, eu não posso. Eu preciso da graça de Deus, até mesmo para morrer. Romanos, no capítulo 6, novamente o verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nessa noite, se você está em Cristo, saiba que pela graça de Deus, você já está morto com ele. E isto é uma grande bênção. Você não precisa passar nem pela angústia de ter que morrer para si mesmo. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, lhe concede os meios através dos quais a morte para o eu se torne algo tremendamente possível. Sozinho, não conseguiremos. É necessário graça para morrermos para nós mesmos. Mas a beleza de vivermos isto não está no fato de morrermos. Está no fato de que, em morrendo para Cristo, com Cristo, eu recebo poder para viver para a glória dele. Então, é uma grande bênção. Nós estamos vencendo de um jeito eu morro para mim mesmo, mas eu recebo o poder do Deus ressurreto para o meu dia a dia. É uma grande transação. Deixe-me dizer reverentemente, é uma grande barganha. É um grande negócio. Eu morro para mim mesmo, mas em contrapartida eu recebo a glória do poder que trouxe Cristo de dentre os mortos para me ajudar diariamente. Assim sendo, morrer para mim mesmo
não será algo tão penoso, tão difícil. Será, na verdade, algo prazeroso, algo que eu desejo fazer todos os dias. Não porque há um peso, porque há uma obrigação, porque Deus mandou, mas porque eu sei que em fazendo isto, ali se encontra a própria fonte de vida, de poder, de glória para uma existência de completo significado. Que maravilha é enfrentarmos uma terça-feira, uma quarta-feira, quando o ânimo se encontra já abatido pelas pressões diárias de uma vida que não para, sempre mais e mais cansativa, e eu me coloco diante do Deus ressurreto que vivo está e recebo dele o poder, a energia, a glória para continuar vivendo. E de repente, aquele dia que começou de maneira tão letárgica, tão lenta, tão frustrante, eu ainda tenho 24 horas difíceis adiante de mim, agora a experiência ao meio-dia se torna outra completamente diferente. E eu termino aquele dia cantando louvores e glórias a Deus, tendo começado mesmo de uma maneira derrotada. Este é o privilégio daqueles que morrem diariamente para si mesmos. É difícil por um lado, mas é absolutamente glorioso por outro lado. Semana passada nós vimos, com base em Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus opera em nós muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Este poder tem um fim, tem um propósito. Ele não visa apenas o entretenimento. Se nós tivéssemos um Deus de poder apenas natural, no sentido de um Deus que pode todas as coisas, ele pode usar a química, a física, as forças desse universo para fazer obras maravilhosas, seria interessante. Mas deixe-me dizer, senhoras e senhores, que o testemunho de milagres, embora num final de semana deixasse essa igreja lotada, quando este Deus, que é capaz de operar maravilhas, no sentido de atuar milagres em nosso meio, ao ponto de fazer com que a fila de pessoas querendo entrar no templo para testemunharem dos milagres girasse ao redor da quadra, na semana seguinte, esse mesmo Deus, fazendo a exigência de uma transformação moral, faria com que esse mesmo templo estivesse esvaziado. Este é um poder que faz com que a alma reconheça a sua pequenez diante do todo-poderoso Deus de Israel, mas é ao mesmo tempo um poder que exige de nós transformação de alma. Ele não é apenas um poder de operar milagres a fim de acalmar a nossa curiosidade, ele é um poder que faz isso, mas também demanda a transformação de caráter, a regeneração do pecador. O pecador que venha de volta de dentre os mortos para uma vida plena com Cristo. Este é um poder natural, nesse sentido, ele é capaz de usar as forças do universo para promover o sobrenatural, mas é também um poder que atua diariamente a fim de fazer com que algo belíssimo resplandeça em meio às trevas. Em Efésios capítulo 3, Paulo diz que esse poder opera em nós, muito além do que podemos pedir ou imaginar, com um propósito. Não a satisfação do nosso eu, o entretenimento da igreja, mas para que esta, na unção do Espírito, demonstre para o mundo lá fora o que é ter Cristo aqui dentro. Em outras palavras, nós temos o poder do Cristo ressurreto para mostrar para o mundo, preste atenção nisso, o que é o céu estando na terra. Vou voltar a repetir. O poder do Cristo ressurreto deveria ser tal no seio da igreja que o mundo, ao olhar para ela, a igreja, testemunhasse o que é céu na terra. Por isso Paulo está dizendo, por esta razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Então deixe-me fazer uma pergunta. Quando o mundo olha para nós,
e para a nossa igreja. O mundo tem a percepção do que será o céu estando na terra. É para isso que o poder do Cristo ressurreto atua em nosso meio, para que esta vida seja gerada. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 9, e o verso 14. Hebreus, capítulo 9, e o verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo. Observe que aqui o autor aos Hebreus está falando sobre o Deus vivo, a quem ele está dizendo nós servimos. É para a glória desse Deus vivo que nós estamos aqui. Você não foi salvo, você não foi ungido, você não foi batizado com poder para viver para si mesmo. Você foi abençoado com tudo isso para viver para a glória do Pai, para a revelação do mistério que é Cristo, que desde a eternidade esteve escondido com Deus. Agora, esse mistério se revela no mundo através da igreja. E para isso nós precisamos de poder. O poder do Deus Trinos de Israel. E para que eu sirva esse Deus vivo, eu preciso do poder da ressurreição, que gera em mim a comprovação de que tudo isto é verdadeiro, de que tudo isto é real, de que tudo isto tem valor e propósito. Em primeiro lugar, então, o serviço cristão, que pelo sangue de Cristo se entrega no poder do Espírito Santo. Observe o verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito se entregou. Lembre-se que tanto a morte de Cristo, quanto a ressurreição de Cristo é um ato da Trindade Santa. Pai, Filho e Santo Espírito envolvidos neste processo. E então o autor estabelece o paralelo e está dizendo, assim como o Filho se entregou no poder do Espírito, nós precisamos nos entregar no poder do Espírito, a fim de que o Espírito que o trouxe de dentre os mortos atue também em nossas vidas. Eu e você não podemos servir a menos que o Espírito Santo de Deus, através de quem nós nos oferecemos, à semelhança do que aconteceu com o Filho, nos traga de volta para a vida em poder de ressurreição e assim legitimize, nos capacite para um serviço cristão que seja agradável ao nosso Deus. O serviço cristão, então, pelo sangue de Cristo, ele é um serviço entregue no poder do Espírito Santo. E nós precisamos desse poder hoje. Nós precisamos do Espírito Santo que opera em nós, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Nós precisamos desse Santo Espírito para entregar o nosso sangue, para entregar, assim sendo, o nosso ministério. Não o nosso sangue no sentido de redenção, vocês entendem o que eu quero dizer, mas em paralelo com o que Cristo fez, eu preciso entregar a minha vida em serviço sagrado e santo ao Deus Trino de Israel. E para isto, eu preciso do poder do Espírito Santo. Está você servindo Deus nesta capacitação? Tem você a unção do Espírito que trouxe Jesus de dentre os mortos? Observe só o que diz o verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O Cristo vivo ressurreto, ele precisa ser glorificado através de um serviço que se entrega
no Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda dele. Em segundo lugar, o serviço cristão que pelo sangue de Cristo se entrega para a glória de Deus Pai. Se nós queremos viver vidas que glorifiquem e agradem Deus Pai, é necessário que seja feito desta maneira. Uma vida entregue no poder do Espírito. Mas precisa ser uma vida entregue. Você e eu precisamos nos entregar. Somente o Espírito tirará o medo. Está você com medo de se entregar essa noite? Claro que sim. Não é fácil, nunca será. A cada estágio do caminho, uma nova entrega. A cada estágio do caminho, um novo sacrifício. A cada estágio do caminho, um novo derramar de Deus. Para que nós possamos servi-lo de tal maneira que o Pai seja glorificado. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Nós precisamos do poder do Cristo ressurreto para oferecermos a Deus um serviço cristão que seja agradável aos seus olhos. Servir a Deus sem o poder do Espírito é algo não somente impossível, é algo que beira a blasfêmia. Querer servir o Deus Santo de Israel sem contar com o auxílio do Espírito. A entrega só será possível nestes termos. O serviço cristão, que purificado pelo sangue, se entrega para a exaltação dos méritos do Filho. O Filho se entregou no poder do Espírito para a glória do Pai. O Deus Trino envolvido no processo de entrega. Romanos capítulo 8, verso 11, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envolvido em trazer o Filho de dentre os mortos novamente. É esse poder, é esse Deus que atua em minha vida. Assim sendo, o paralelo está estabelecido. Como o Filho se entregou, eu me entrego. Para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito. E isto somente trará glória ao Filho que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. O serviço cristão, acerca do qual o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 1, deve ser sempre entendido como a consequência da ressurreição, que é um ato do Deus Trino. Assim como a entrega e a morte do Filho foi também um ato do Deus Trino. Hebreus capítulo 9, verso 14, o Filho se entrega no poder do Espírito para a glória do Pai. Mas em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia lá, em Romanos capítulo 8, verso 11, nós temos o poder da ressurreição através da ação do Deus Trino de Israel. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aí está. O poder que trouxe Cristo de dentre os mortos para a glória do Pai é o mesmo que pelo Espírito do Pai atuará em minha vida e em sua vida, capacitando-nos para esta obra que humanamente falando é impossível. Nós precisamos do poder do Deus Trino para servi-lo. A ação constante do Deus Trino de Israel capacita os remidos para um ministério cheio de convicção em função da comprovação que a Trindade Santa produz diariamente na igreja. Hebreus diz, assim como ele se entregou, nós nos entregamos para a glória do Pai, pelo Espírito do Deus vivo. Existe vida, ele está vivo, ele ressuscitou. O poder é para hoje, é um poder para o agora, e é um poder que anima, que traz vida, que regenera, que capacita a igreja a servi-lo de tal maneira que o mundo verá através dela o que é céu na terra. A comprovação em questão não se limita apenas a uma demonstração desse poder, apenas para o entretenimento, como eu falei, mas é um poder de aspecto moral. É um poder que opera o sobrenatural
mas é ao mesmo tempo o poder que gera a capacidade ética, moral de servir o Deus vivo. E isso, senhoras e senhores, só é possível no poder do Espírito. Anda em minha presença e ser perfeito. Quem pode fazer isso? Quem tem condições de se colocar na presença do Deus Santo e Perfeito de Israel e dizer, eu viverei perfeitamente, completamente, com base nas minhas próprias energias? Impossível. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu irei capacitá-lo para tal ministério. O apóstolo Paulo fala da comprovação, através da sua própria vida, do poder da ressurreição, diariamente ativa em seu ministério. Volte aos Gálatas capítulo 1, verso 1, e ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou de dentre os mortos. Esta é uma comprovação diária na vida do apóstolo. Deus o ressuscitou há alguns anos atrás, do ponto de vista do apóstolo, há algumas centenas de anos atrás, do nosso ponto de vista. Tendo dito isso, tanto Paulo quanto nós podemos dizer que este poder atua em nós diariamente e nos capacita para uma vida agradável aos seus olhos. Nós precisamos deste milagre. E Paulo fala, este milagre eu vivo todos os dias. Eu vivo todos os dias no poder do Cristo ressurreto. Acerca deste resultado de vivermos esse poder, o ministério da igreja, que é revelar o mistério de Cristo neste mundo, é possível. Tanto o apóstolo quanto cada um de nós, ao longo da história, temos a oportunidade de experimentarmos este grande privilégio, de sermos auxiliados no ministério de revelarmos Cristo a este mundo, receber o poder do Espírito. Nós deveríamos, nesse sentido, nos tornarmos apenas vasos de honra, nos quais a glória, o poder e a majestade do Deus de Israel fluísse e enchesse. Vasos de honra, totalmente cheios da glória e do poder de Deus, para que juntos, como vasos de honra, pudéssemos e possamos glorificar Deus no poder do Espírito, honrando sempre os méritos de Cristo. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante, quero compartilhar com os irmãos e com ela eu termino. Andrew Murray disse que o poder de Deus, assim como as águas, naturalmente falando, saem de um ponto mais alto à procura de locais mais baixos. Você sabe que a água faz isso. Ela sai de pontos mais elevados e, obviamente, corre para locais mais baixos, não é verdade? Ela sai das montanhas e chegará até o mar. Assim, o poder de Deus sai dos locais mais altos, rumo aos locais mais baixos, a saber, aqueles que são humildes o suficiente para reconhecerem em humildade que nada são e nada podem a não ser pelo poder do Cristo ressurreto. Que nós sejamos vasos humildes de honra, que colocados nas regiões mais baixas, recebamos a plenitude do poder. Nesta semana, se você como vaso de honra for pelo Deus Trino de Israel, colocado numa posição de insignificância, de esquecimento, se você como vaso de honra for pelo próprio Deus colocado numa posição de humilhação, lembre-se que o poder fluirá das partes mais altas à procura dos locais mais baixos. E ali
habitará. Se o mundo, esta semana, tentar convencê-lo ou convencê-la de que você, mesmo sendo um vaso de honra, é nada, lembre-se que fizeram o mesmo com o nosso Mestre, que dentre os mortos ressuscitou. O poder baixou à sepultura. O poder das mais altas alturas baixou até a sepultura e trouxe Cristo de dentre os mortos. Assim sendo, se alguém ou alguma coisa esta semana tentar convencê-lo de que você é menos do que de fato é em Cristo, diga, não tem problema. Você pode pensar e tentar e fazer tudo para que eu esteja nos locais mais baixos. Mas eu sei de uma coisa. O meu Deus fará fluir o poder que excede todo entendimento, das mais altas e sublimes alturas, aos pontos mais baixos, ainda que lá eu esteja. E Ele me encherá do seu poder glorioso. E que esta seja a experiência nossa. Porque se esta é a possibilidade, eu não temerei, ainda que me coloquem nos locais mais insignificantes desse mundo, na condição de que o poder se manifeste. A Ele toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, e que Ele mesmo nos ajude. Oremos. Pai querido, eu peço que essa seja a nossa experiência. Vasos de honra desconsiderados neste mundo. E se essa semana, Deus, e ainda hoje nos sentimos humilhados, esquecidos, desprezados, ajude-nos a lembrarmos desta grande promessa, que o Senhor, à semelhança do que fez com Cristo, baixando a sepultura para trazê-lo de dentre os mortos, é capaz de baixar e alcançar o mais vil pecador, o vaso de honra colocado no local de mais profundo esquecimento e humilhação, e ali enchê-lo do seu poder e glória, a fim de que este vaso esquecido e humilhado seja de volta colocado em posição de exaltação. Que esta seja a experiência nossa nesta semana. Concede-nos, ó Deus, a comunhão contigo. Concede-nos a salvação e a santificação. Ó Deus, atenda o nosso clamor, visita-nos nessa noite ao que pedimos, com o poder do Cristo ressurreto. Que o Teu Santo Espírito nos visite esta noite e traga consolo, traga paz, traga esperança. Ajude o Teu povo. Ajude-nos, é o que pedimos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu quero que você pense na sua experiência. E se você precisa do Cristo vivo e ressurreto como seu Salvador e Senhor, eu quero que você saia do local onde você está essa noite e venha até a frente, se reconciliando com Ele, caso você tenha dele se afastado. E se essa noite você deseja se entregar ao Cristo vivo, seu Senhor e Salvador, venha à frente, reconhecendo que é um pecador, que sem o seu perdão não há qualquer possibilidade de salvação. Consagre sua vida a Deus, entregue o seu coração esta noite. Vamos nos colocar em pé. Se você deseja reconciliar-se com Cristo e a igreja, esteve no Evangelho e se afastou, venha para frente. Se você nessa noite reconhece ser um pecador e precisar da bênção, da salvação que só Cristo oferece, venha também até a frente, nós oraremos. Mas eu quero só dizer que no próximo sábado teremos o mutirão da quadra e à noite teremos uma programação muito especial do Grifabel, a nossa feira culinária. Participe, não deixe de estar conosco. Não se esqueça, próximo sábado, nosso mutirão, trabalhando na quadra. E à noite, todos juntos para uma festa muito gostosa aqui em nossa igreja, em apoio aos trabalhos
do grupo de integração da família Belo Horizonte, o Grifabel, tenhamos uma semana frutífera, uma semana produtiva. Você recebeu o seu boletim, nele tem um encarte. Ore pela igreja. Muitos aspectos da igreja precisam da sua intercessão e da bênção de Deus. Oremos. Pai querido, despede-nos na sua graça e na sua paz. E até que nos encontremos novamente, mantenha-nos guardados e amparados por Ti. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo que trouxe Jesus de dentre os mortos, seja com cada um de nós, com o Israel do Senhor aqui e ao redor do mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Vão na paz, que Deus abençoe.